Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Juízes, no capítulo 13, e nós vamos iniciar com a vida de Sansão, o último juiz sobre Israel. Nós vamos perceber neste livro que depois dos feitos de Sansão, ainda teremos alguns acontecimentos, algumas palavras que Deus traz para nós sobre essa época, mas não mais sobre a liderança de um juiz. E a partir aqui do verso 1, os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. E por isso Deus, deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Então aqui nós temos aquele alto e baixo continuando. O povo voltando a pecar. E nós vivemos dias que está do mesmo jeito. O povo voltando a pecar. O povo conhecendo a Deus, sendo batizado, conhecendo milagres e maravilhas, e depois voltando ao pecado, voltando à concupiscência, voltando à imoralidade, da mesma forma. E a palavra de Deus, ela traz para nós, profeticamente falando, que assim seria no final dos tempos, que os homens seriam arrogantes, presunçosos, egoístas, amantes de si. E quanto mais se aproxima do cumprimento da palavra de Deus, da volta de Jesus, mais essas coisas estão acontecendo. O povo se entregando ao pecado, pessoas que conheceram o Senhor voltando a pecar. Isso não é coisa dessa época. É algo que continua acontecendo, infelizmente. E as promessas da eternidade com Deus, frisando aqui, é para aquele que continuar até o fim na presença do Senhor. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja ou bebida forte, algumas versões, e não coma nenhuma comida proibida. Havia uma relação de alimentos proibidos em Levítico, no capítulo 11, em Deuteronômio, no capítulo 14, do 3 ao 21, comidas consideradas proibidas para aquele povo ali de Israel, morando em lugares de desertos, em lugares que essa proibição era muito conveniente para eles. Não corte nunca o cabelo do menino, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. E ele começará a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então o anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá e diz para ela: você é estéril, você nunca teve filhos e hoje eu estou trazendo essa notícia, você será mãe. E você vai já preparar o seu ventre, não vai beber bebida forte, não vai se contaminar com alimentos proibidos. E quanto ao menino, a instrução para o menino ele vai ser nazireu. Nazireu era alguém que fazia um voto específico. Não cortar os cabelos, não beber vinho, não beber bebida forte. Era o ponto principal aqui
do voto do Nazireu. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus. E isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida e que teria um filho. E mandou que não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviastes, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Antes de prosseguir, me chamou a atenção a fé de Manoá e da esposa dele, porque ele ora ao Senhor pedindo, não que viesse trazer essa certeza de que realmente a esposa ficaria grávida. A gente vê uma fé aqui, não como Zacarias quando soube que a esposa seria a mãe de João Batista e ficou até mudo por causa disso. Ou como Sara, quando soube que ficaria grávida e riu por dentro, querendo dizer: imagina, eu já estou velha, nem tenho os costumes mais da mulher. Foi algo assim que chamou a atenção. A fé desses dois. Eles não queriam que o anjo voltasse para confirmar junto ali com o marido que a esposa estéril seria mãe. Eles não estavam preocupados com isso. Isso eles já tinham acreditado. O que eles queriam é saber como era a instrução desse filho que seria dedicado a Deus, que inclusive o anjo já havia falado para a mulher. Mas isso mostrou uma fé que nós não vimos em várias outras situações de esterilidade, e que essa mulher e esse marido aqui demonstram uma fé que salta os nossos olhos. Então Manoá recebe novamente ali a visita desse anjo, uma teofania, uma personificação de Jesus Cristo. E o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente, disse a mulher. Manoá se levantou, seguiu a mulher, foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que é que deverá fazer? Quer dizer, a preocupação deles. Qual a instrução que nós vamos passar para ele? O que é que nós vamos ensinar para ele? O que é que ele vai fazer? Ele sabia que a instrução era dada pelos pais. Então a preocupação dele era essa: como que nós vamos criar ele? O que nós vamos ensinar para ele? E o anjo respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja, nem bebida forte, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas, se você quiser prepará-la, queime-a como uma oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber
para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Profeta de Deus é assim. A gente recebe uma palavra de um profeta e nós aguardamos a palavra se cumprir. Isso é um puxãozinho de orelha para nós aqui. Qualquer um fala qualquer coisa e nós já o aclamamos. Não é assim, não. O profeta de Deus, ele pode trazer uma profecia, a profecia existe, Deus usa os homens em profecia, mas nós aguardamos o cumprimento da profecia para aclamar e adorar, não aquele homem, ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Qual é o nome? Eles perguntaram para o anjo. Nós precisamos saber para lhe prestar homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Porque você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Aqui nós vemos perfeitamente que não era um anjo qualquer, que era uma teofania, que era a pessoa de Deus aqui que se apresentou a eles, como a gente vê em vários outros episódios. E ele diz, o meu nome é mistério. Não tem um nome que possa definir o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é o próprio Senhor. Ele é grandioso, ele é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem um nome que vá definir o nome do Senhor. E outra vez que nós vemos com Moisés, ele diz, o meu nome é eu sou o que sou. Não podemos querer conter quem Deus é num nome. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Já chamou ele por um nome, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher, nós vamos morrer porque vimos Deus. Veja bem, eles oferecem aquele cabrito, ele queima como um sacrifício e Deus aceita aquele sacrifício e ele sobe ao céu em meio às fumaças daquele sacrifício. E Manoá sabiamente diz para a mulher, olha, nós estamos perdidos. Como Isaías disse, né? Nós vimos ao Senhor e vamos morrer por causa disso. O temor do Senhor é algo tão importante para nossas vidas. Respeitar o Senhor, respeitar as coisas sagradas, as coisas santas do Senhor. Olhar se não estamos levando a nossa vida espiritual relaxadamente, de qualquer maneira, chamando Deus de um cara lá de cima. E Manoá disse, nós vamos morrer. Nós vimos o Senhor. Precisamos sempre chegar com esse coração humilde na presença do Senhor, porque Ele é Deus. Basta uma palavra dEle para mudar toda uma situação. É uma ordem. Precisamos de ter esse temor no nosso coração. Porém, ela respondeu, se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs o nome nele de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Quando o Senhor disse que ela seria grávida,
estaria grávida e que o menino, ele começaria a livrar o povo de Israel dos filisteus. Por que começaria? Porque os filisteus ainda deram trabalho para Saul e os filisteus ainda deram trabalho para Davi. E o único que realmente é o nosso juiz, o nosso Salvador, que resolveu o problema do pecado, que resolveu os problemas dos nossos inimigos, esse é um só, Jesus Cristo. E nessa palavra aqui nós vemos também que ele seria chamado de Sansão. E Sansão significa pequeno sol ou filho de sol. A gente ainda percebe aqui um nome de Deus, dos deuses ali pagãos, que ainda havia muita contaminação. 40 anos o povo pecando longe do Senhor e ainda muito das doutrinas, dos costumes pagãos estavam no meio dele. E o menino cresceu. Outra coisa para a gente aprender. Quando ele cresceu, é que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma preparação, há um ensinamento. Ninguém nasce pronto. Nós temos que ser discípulos. Nós temos que aprender do Senhor, aprender com homens e mulheres de Deus aprovados, que nós verificamos os frutos e sabemos que podemos confiar e receber dessas pessoas. Ele cresceu para ser cheio do Espírito Santo de Deus e fazer a obra com que ele estava definido a fazer. Fica essa palavra para o nosso coração, em nome de Jesus.